Fala pessoal, professor João Frank aqui com vocês para mais uma aula exclusiva aqui do canal. Dessa vez uma aula 100% prática, continuando a nossa aula teórica sobre depressão da cintura escapular. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar na prática os principais exercícios que você pode utilizar com o teu aluno que apresenta a depressão da cintura escapular para tentar melhorar esse desvio postural ou até corrigir. Então faz o seguinte, solta o like aí, se inscreve no canal, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Então, pessoal, recapitulando o que foi dito na aula teórica, se você ainda não assistiu, tá aqui no card, é só clicar em algum lugar aqui da tela para você ver a aula teórica sobre depressão da cintura escapular, aprender a identificar esse desvio postural, saber as principais causas e como é que você vai corrigir hoje nessa aula prática, tá? Então, lembra do que eu falei lá? A articulação externo-clavicular, ela tem que ficar mais baixa do que a acromioclavicular, ou seja, o ponto de destaque da clavícula tem que estar sempre um pouco mais alto, tá? Do que a face proximal aqui da clavícula, ou seja, a articulação acromioclavicular sempre mais alta do que a externo-clavicular. Se as duas estão na mesma altura, isso já é uma depressão da cintura escapular. Agora, se a acromioclavicular estiver bem mais baixa do que a externo-clavicular, aí é uma grande depressão da cintura escapular que pode favorecer desconforto na articulação do ombro durante os movimentos de abdução, principalmente com o ombro em rotação interna por conta da redução do espaço subacromial. Então a gente tem aqui a análise em vista anterior da depressão da cintura escapular. Você percebe, ó, que a clavícula dele fica bem horizontal, tá? Não deve ser, a clavícula deve ficar entre 10 a 15 graus elevada em relação ao plano frontal. E você percebe o alongamento, ó, do trapézio superior dele, ó, como tá bem alongado. Esse aqui é o tônus ideal, ó, ativado, bem ativado. Vamos ver de costas agora. Posição ideal, tá? Ó, todos os seixos de trapézio bem ativados, tá? Você percebe que a escápula não está em rotação inferior. Fernando, relaxa e solta tudo. Se for perceber, ó, quando ele desarma, o trapézio alonga, você perde o tônus e a escápula roda em uma rotação inferior. Ou seja, ela fica abaixo da T2, segunda vértebra torácica. Ela fica ali chegando em T3 para baixo, tá? O ângulo superior dela, quando na verdade tinha que estar em T2. Então, em vista posterior, temos uma depressão da cintura escapular. Vamos, padrão de elemento novamente, é esse daqui, tá? Escápula em uma rotação normal, na altura correta, e o tônus agora, ó, só o reposicionamento das escápulas você percebe que já muda o desenho das costas e, consequentemente, também a funcionalidade. Então, vamos para o primeiro exercício que você pode utilizar com o teu aluno para tentar melhorar esse desvio. Lembrando que ele está bastante associado à fraqueza do serrátil anterior, do trapézio superior e também do trapézio inferior, mas principalmente serrátil anterior, ok? Então, vamos para o primeiro exercício, que é o Wall Ball Slide, beleza? Wall Ball Slide, tá? Bola medicinal na parede, mantém o ombro do aluno em uma rotação externa, ou seja, o cotovelo apontado para frente, a palma da mão voltado para o rosto do aluno, ok? Tenta manter esse posicionamento sempre. Um detalhe, aplicação da teoria de Lapierre, ou seja, se a gente quer ativar o serrátil anterior, a gente não pode começar com o ombro lá embaixo, tá? Com a bola aqui embaixo, o ombro abaixo de 90 graus de flexão. A gente começa com o ombro aqui de 90 graus de flexão para cima, tá? Já deixa o serrátil numa pré-ativação, beleza? Então, posição inicial, começa com o ombro em 90 graus de flexão. A escápula já vai ficar numa ligeira, tá vendo, ó? Rotação superior, beleza? E o que é que você vai pedir para o aluno? Para que ele deslize a mão para cima, fazendo o quê? Uma flexão do ombro, empurrando o antebraço na bola, empurrando a bola contra a parede, porque isso vai forçar um empurrão da escápula contra a axila, ou seja, uma ação de ativação aqui do serrátil anterior, beleza? E o movimento principal do Wall Ball Slide é uma rotação superior, que é o movimento que acontece junto com a ligeira abdução, que é o que acontece durante a flexão máxima do ombro, que é o que você vai pedir para o aluno fazer aqui. Então vamos na prática, Fernando, vai fazendo a flexão, empurrando a escápula contra a axila. Você percebe que a escápula ela vem, ó, rodando para cima e, ó, o serrátil anterior, ó, bem ativado. Trapézio superior não está tão ativado assim, por quê? Porque o foco está sendo direcionado em empurrar a escápula, ó, contra a axila e não em levantar aqui o coto do ombro. Ou seja, ó, o trapézio superior, tá? Não está sendo ativado, mas o serrátil, ó, forçando a abdução com a rotação superior. Sentiu bem o serrátil, Fernando? Agora você vai pedir para que o aluno execute a fase excêntrica só até 90 graus e você peça que o aluno parou em 90 graus, ele volta, tenta fazer mais flexão, indo pra frente. Máxima flexão, vai indo pra frente com o tronco, vai indo pra frente, pode ir, e aí, tá ativando bem? Ó, já conseguimos a maior ativação do serrátil anterior em comparação à repetição anterior, porque a gente aumentou o grau da flexão aqui do ombro, empurrando o tronco do aluno para frente, ó, enquanto ele faz a flexão. Porque isso vai fazer com que você
com que o aluno queira de fato jogar a escápula lá na axila. Chegou na máxima flexão, você vai pedir para o aluno descer, fazendo com que a escápula rode um pouco para dentro, pare com o ombro em 90 graus e retorne à fase concêntrica. Vai lá em cima, empurra bem a escápula contra a axila. Enquanto o aluno vai fazendo a fase concêntrica da flexão do ombro e rotação superior com ligeira abdução da escápula, você vai pedir que ele, durante essa subida, tracione a escápula em direção à coluna lombar, para que você ative, ó, o trapézio inferior, fazendo a maior rotação superior da escápula. Lembrando que o trapézio inferior é um rotador superior da escápula. Então, enquanto o aluno vai subindo, você pede para ele empurrar a escápula contra a axila e puxar ela em direção à lombar, para fazer uma rotação superior completa, ativando bem os principais rotadores superiores. Fez isso daí, desse jeito, umas 3, 4 séries, 12 a 15 repetições, minuto de descanso. Esse foi o primeiro exercício, bora pro segundo. Bora então pro segundo exercício. Esse é tão importante quanto o wall ball slide, tá? Que é o verdadeiro encolhimento de ombros, que é o encolhimento overhead. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no meu canal do YouTube só sobre o encolhimento overhead. Eu vou deixar o card aqui, tá? Editor, solta o card aqui da aula do encolhimento overhead, tá? O verdadeiro encolhimento de ombro. Clica aqui, você que está assistindo em algum lugar da tela. Mas, de qualquer forma, vamos de novo a esse ponto, beleza? O verdadeiro encolhimento de ombro, tá? É um exercício que é totalmente diferente daquele padrão, que é o quê? Segurar o peso na mão e ficar encolhendo o ombro, levantando aqui. Esse exercício, inclusive, pode prejudicar ainda mais a depressão da cintura escapular. Porque lembra como a gente viu na aula teórica? A depressão da cintura escapular, se o peso do braço for muito grande, tá? Vai puxar a escápula para baixo em uma rotação inferior e deprimir toda essa parte superior do corpo, tá? Então, se você segurar um peso nas tuas mãos, isso vai forçar ainda mais uma depressão. Você vai fazer o encolhimento, né? Vai ativar o trapézio na fase concêntrica, tá? Que é o que a gente quer. Mas na fase excêntrica, o peso vai puxar a tua cintura escapular lá para baixo, ou seja, tá enxugando o gelo. Esse exercício, eu trouxe a primeira vez ele para rede social, para o Instagram, em 2020. Fui o primeiro professor a postar de fato esse exercício na prática, mostrando o que era o verdadeiro encolhimento de ombros, e agora está sendo bastante difundido aí, tá? Shirley Sarman já dizia que, em caso de depressão da cintura escapular, o ideal é que a gente trabalhe com o ombro do aluno acima dos 90 graus de flexão, 120 graus de flexão. Então, ou seja, trabalhar com amplitudes acima disso daqui, não descer mais do que isso com a resistência, tá? Trabalhar acima desse grau de flexão do ombro. Então, o que a gente vai buscar aqui no encolhimento overhead? Trabalhar com o ombro numa possível máxima, flexão ou abdução, como você queira chamar aqui, ó, o braço lá em cima. Porque nessa posição aqui, ó, a gente percebe que a escápula tá o quê? Em uma máxima rotação superior. Para que o ombro alcance esse grau aqui de amplitude de movimento, a escápula precisa rodar para cima. Então precisa ter uma ativação do trapézio superior, trapézio inferior e serrátil anterior. Então a gente já mantém a cintura escapular numa posição que a gente mais quer, na posição mais ideal possível durante todo o exercício. E a gente faz o que ainda? Acrescenta a sobrecarga aqui na barra, aqui dentro na execução do Smith. Ou seja, a gente tem a melhor posição possível e a gente adiciona sobrecarga a esse movimento para a gente fortalecer ainda mais esses músculos que participam desse movimento, tá? Então, o encolhimento overhead é basicamente você colocar o aluno posicionado, pode ser num banco com apoio, aqui a gente não está usando para que você possa ver a movimentação da cintura escapular, obviamente. Esse posicionamento assim, ó, sem o encosto para as costas é bom também porque você vai trabalhar a ativação do core do aluno, ele mantém a coluna limpa, um pouco mais a bunda. Ele mantém aqui a coluna alinhada com brace ativo e os paravertebrais trabalhando ambos de forma isométrica para manter a coluna sempre estabilizada enquanto ele de fato executa o exercício principal, que é o encolhimento dos ombros, encolhimento e abaixamento da cintura escapular. Então manteve o aluno nessa posição, segurou na barra, não é para deixar as mãos aqui, ó, nesse posicionamento, deixa o braço aqui, ó, um pouco mais aberto, um pouco mais largo aqui, ó, um pouco mais afastado que a largura dos ombros, que é mais ou menos aqui. Então deixa aqui, ó, coisa de uns 4 dedos mais afastado do que a largura dos ombros. Segurou, você vai pedir para o aluno destravar ou você destrava, e o movimento é simplesmente um encolhimento, faz um encolhimento lá em cima, ó, ele vai fazer um encolhimento com acentoniando mais a rotação superior e elevando a escápula ao nível de ativação, ó, do trapézio superior dele. Tá seguindo bem? Abaixa só um pouco, abaixou parcial e sobe de novo. A gente vai ter, ó, sempre um trabalho com a escápula em uma rotação máxima superior com o serrátil, ó, em isometria. E esse exercício ele prioriza não só o serrátil anterior, mas principalmente o trapézio superior. Olha só o nível de ativação, vai lá. Ó, extremamente ativado o trapézio superior, beleza? O serrátil anterior tá com uma certa isometria, porque a escápula tá em rotação superior. A gente ativa também os feixes mais superiores do serrátil anterior, mas principalmente o foco é o trapézio superior. Focando na máxima ativação aqui. E a depressão
tá, que ocorre, não é nem uma depressão, a gente só está baixando o ombro, mas a escápula continua numa rotação superior. Então ela não roda inferiormente, como é o padrão postural que está associado aí à depressão, que é uma escápula em rotação inferior. Ela fica sempre em rotação superior, sempre em isometria e em ação aqui dinâmica do trapézio superior. Bora então para o último exercício que você pode utilizar com o teu aluno para tentar melhorar a depressão da cintura escapular. Essa é a famosa elevação Y. João, por que Y? Fernando, fica na posição final lá, na diagonal. Porque, ó, se for ver o desenho dos braços e aqui o tronco, a gente vai ter o quê? Um formato de um Y, beleza? Realmente é isso, bem simples. Qual que é o intuito desse exercício? Lembra que quando a gente tem a depressão da cintura escapular, a gente tem que focar na ativação de quem? Serrátil anterior, trapézio superior e trapézio inferior. Então a gente usou o quê? O primeiro exercício, o wall ball slide, focando no serrátil anterior. A gente usou o encolhimento overhead, focado no trapézio superior. E qual que é o último? Trapézio inferior. Por isso a elevação em Y, tá? Se você for botar o teu aluno para fazer esse exercício, da forma como a gente vai aprender agora, daqui a pouco, você vai ver que ele vai relatar sentir uma ativação nessa região aqui do corpo dele. Por quê? O trapézio inferior tá justamente localizado aqui, ó. O trapézio inferior tá aqui, beleza? Junto com os paravertebrais, que também são um alvo desse exercício. Porque para que a gente consiga ter a máxima flexão do ombro, como a gente vai fazer aqui nesse exercício, de 120 graus, 140 graus até o final da amplitude, a gente vai ter uma grande exigência do trapézio inferior e do paravertebral para conseguir alcançar essa máxima amplitude da flexão do ombro. Ainda tem um outro detalhe. Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples. Não vou poder desenhar, mas vai ficar desenhado na cabeça de vocês. Por que esse exercício, além dessa questão do grau de amplitude de movimento para ativação desses músculos, por que a elevação Y direciona a ativação para o trapézio inferior, beleza? Então, Fernando, posição inicial. Na posição inicial, o ombro vai estar aqui em aproximadamente uns 70 graus de flexão, tá? O aluno vai estabilizar a cintura escapular, tá? Já vai gerar uma contração isométrica aqui, mas sem retrair a escápula, só na ativação isométrica, beleza? Isso vai pedir que ele movimente os braços sempre na mesma posição em diagonal, formando um Y, abaixa o queixo, aí. Então, Fernando, inicia o movimento lento e o segredo é você pedir que o aluno faça o movimento até o limite, tá? É a máxima flexão aqui do ombro, beleza? Desceu. Ou uma abdução, elevação do membro superior, tá? Aqui no plano da escápula. Então, ó, máximo movimento do ombro, máxima elevação do membro superior, volta, máxima elevação do membro superior e a grande sacada está no uso correto das escápulas. Na posição inicial, a escápula está aqui, né? Durante a elevação do braço, ó, a escápula vem rodando, ó, para cima e veja o nível de ativação, ó, de todo o trapézio dele, de toda a cintura escapular. Desceu, inclusive, dos paravertebrais aqui, ó. Fez a rotação superior com a abdução, máximo movimento. Durante a fase excêntrica, você pede para o aluno descer, ó, fechando as escápulas, para manter o correto ritmo escapulomeral, beleza? Não deixa o aluno, durante a descida, deixa a escápula soltar na descida. A escápula inclinar para frente. Você perdeu a tensão total, padrão alterado de movimento. Então, estabiliza, sobe. Fez a máxima elevação do braço, durante a descida você pede para o aluno vir fechando a escápula à medida que o braço vem voltando para a posição inicial. E ó, por que esse exercício é excelente para o trapézio inferior? Quando o aluno estiver nessa posição final aqui, você pede para ele tentar continuar, ó, tenta levantar mais. Porque ó o nível de ativação. Se concentra aqui, Fernando, vai, levanta aqui, bora, tá sentindo? Nessa região aqui, ó, trapézio inferior máximo ativado, ó, olha a direção do movimento, no sentido dos feixes do trapézio inferior, que está justamente, pode relaxar aqui que eu estou segurando, o trapézio inferior está com os feixes justamente nesse sentido aqui, ó, tá? Justamente nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Então a gente coincide, ó, o movimento aqui da alavanca, tá? No sentido dos feixes do trapézio inferior. Esse é mais um motivo para esse exercício ser excelente para esse músculo. Inclusive tem estudos que mostram que nessa variação o alvo é o trapézio inferior na ativação eletromiográfica e obviamente também os músculos paravertebrais. Você sentiu os paravertebrais quando está fazendo a máxima elevação? Então o Fernando acabou de dizer que sentiu pra caramba essa região aqui, ó, sendo extremamente trabalhada, principalmente da metade para o final do movimento, que é justamente onde a gente vai ter a máxima solicitação do trapézio inferior e também dos paravertebrais. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula prática, os 3 principais exercícios que você deve utilizar com o teu aluno que apresenta a depressão da cintura escapular. Para você ter todo o entendimento de tudo que foi falado aqui, você precisa o quê? Assistir a aula teórica, tá? Da depressão da cintura escapular, onde eu mostrei o que era, quais as causas e as consequências, beleza? E agora essa parte prática, onde você vai aplicar com os seus alunos, depois de aprender a identificar, né, essa alteração postural, prescrever esses exercícios e eu recomendo você utilizar eles antes da parte principal do treino, ou seja, vai treinar costas, coloque esses 3 exercícios antes de fato dele fazer as remadas, dele fazer as puxadas, enfim. Inclusive você pode também colocar no treino de peitoral, tá?
vai fazer o treino de peitoral, antes de começar o treino, faz esse exercício também, porque você vai ativar os músculos que participam da rotação superior da escápula e, consequentemente, também são músculos estabilizadores da cintura escapular e, querendo ou não, da articulação do ombro. E pra gente finalizar, lembrando que toda terça-feira e toda quinta-feira a gente vai ter aula aqui no canal, onde vamos ter uma aula teórica na terça e na quinta sempre uma aula 100% prática, onde eu vou te ensinar alguns desvios posturais, a identificar os principais, as causas e tudo mais, e a parte prática, quais exercícios você vai utilizar para corrigir cada um deles. Então, lembra de deixar o teu joinha, se inscreve no canal e até a próxima aula.